Bem, nós vamos conversar agora com o advogado Jarbas Vasconcelos, que também é o atual secretário de Administração Penitenciária do Estado. E na sua atividade como escritor jurídico, estará lançando 2 livros nesta quinta-feira, uma segunda edição e um novo livro sobre direito. Doutor Jarbas, é um prazer poder conversar com o senhor. Tudo bem? Tudo muito bem, Mauro. Graças a Deus, estamos bem. Fico feliz de que você esteja bem. E estou aqui animado com que, ao lado dessa atividade tão intensa e que nos consome tanto emocionalmente, fisicamente, que é ser titular de uma secretaria que administra o sistema prisional do Estado, ainda posso ter, naquele tempo livre, a capacidade de escrever um pouco sobre direito, sobre história, sobre economia, que é, afinal de contas, dessas matérias do espírito que nos tiram um peso do dia a dia, da rotina. Então, estou muito feliz, antes de tudo, com o lançamento dessas 2 obras. Sim. Explique para nós o nome das 2 obras e o tema específico de cada uma. Pois não, Mauro. A primeira obra, que é uma segunda edição, resulta do meu trabalho de mestrado, se chama A Constitucionalização da Colonização Interna. É uma obra em que eu traço a formação histórica da região amazônica, em que faço um paralelismo comparando a formação do Estado americano com um Estado federal que inspirou o modelo brasileiro e discutindo por que essas experiências são tão díspares e por que uma tem um sucesso, que é a americana, e como é que nós não tivemos esse sucesso no Brasil. Ainda somos colonizados. Ainda estamos colonizados pelo Sul e Sudeste. Pelo Sul, exatamente. Na verdade, nós temos entramos no federalismo. No momento em que esse federalismo chega ao Brasil e à República, em 1891, com o final do Império, o que acontece? É que há uma colonização e a constitucionalização dessa colonização na Constituição de 1891, o que se repete até hoje. Até porque a maioria dos constituintes eram colonizadores, não é isso, doutor Jarbas? É verdade. Lamentavelmente, essa é a história. Nós temos uma dificuldade muito grande. Você vê agora, na gestão do nosso governador Helder, que tenta marcar uma sua gestão pelo protagonismo federativo, reivindicando autonomia para o Estado do Pará. Você vê que essa posição do nosso governador encontra uma resistência mais feroz do que se fosse uma mera oposição política a essa ou aquela posição do Centro-Sul. Então, as tensões federativas, elas são muito grandes e ninguém quer assumir que elas existem. O nosso Supremo, às vezes, fica sempre tentando consertar, mas as suas questões são muito profundas, demandam revisões estruturais muito profundas no país, na gestão e na partilha dos bens públicos, dos recursos públicos. E isto é uma questão histórica. Evidente que não é tarefa para este ou aquele governo, mas para muitos governos e para todos os governos, a reconstrução de um federalismo mais equilibrado, onde as relações de troca e de poder sejam mais justas do que nós vivemos no Brasil. E isso significa mais autonomia. Mais autonomia. Temos exemplos do petróleo no Rio de Janeiro, que deixa o Estado economicamente rico, e aqui a nossa mineração só nos deixa buraco. Nós temos uma matéria sobre isso no Supremo, discutindo a partilha dos royalties do petróleo. Eu espero que o Supremo reabra. Estive outro dia conversando com amigos da Procuradoria do Estado, reabra o prazo para que os estados se reabilitem, porque este prazo, em tese, não existe mais, e o próprio Estado do Pará e outros estados da região norte, todos, possam se habilitar nessa discussão no Supremo, para que nós tenhamos uma decisão do Supremo Tribunal que espelhe
estas contradições e estas desigualdades em torno dos royalties do petróleo. Eu fico imaginando se o petróleo que tem na costa do Rio de Janeiro fosse na costa do Pará. O que eles diriam se todos os royalties ficassem com o estado do Pará? Evidentemente que os cariocas estariam nas ruas, os paulistas estariam nas ruas dizendo não, esses royalties são para o Brasil, não pode ser só para o Pará. Mas como é no Rio de Janeiro, como é em São Paulo, os royalties só são para o Sudeste. Não pertence ao Pará, não. É isso. O mar, não existe mar estadual. Existe mar territorial nacional do Brasil. Então, o que dá em qualquer parte deste território dentro da plataforma continental pertence ao Brasil, a todo o país, e não apenas a este ou aquele estado. A questão é que nós já nos acostumamos a ser servis. Então, parece que o petróleo é assim, o petróleo de Campos, o petróleo de Rio de Janeiro, o petróleo de Santos, o petróleo de São Paulo. Não, o petróleo é do Brasil. E os royalties têm que ser divididos, evidentemente, que, por questões de logística, etc., aquele petróleo localizado na frente de um estado possa contemplar uma maior percentual dos royalties. Por outro lado, tem a questão da energia hidrelétrica, que nós somos donos e, no entanto, pagamos uma das maiores tarifas do país. Esse é um absurdo. A equação tarifária não leva em conta o produtor de energia. A rigor, nós, paraenses, não deveríamos pagar nada pela energia que nós consumimos, porque isso seria a maior e a mais justa compensação pelaquilo que a natureza nos propiciou, que foi poder produzir energia para o país. Em contrapartida, não só nós pagamos energia, como a equação tarifária nos penaliza. Por exemplo, como é que eu posso ter bandeira 2, 3, 4, bandeira vermelha, que aumenta a minha tarifa de energia, quando no Nordeste não chove? Mas quando no Nordeste não chove, quando no Sul não está chovendo, aqui está chovendo. Eu não interrompo a minha fornecimento de energia para lá, mas o povo daqui é considerado paulista e carioca para pagar mais, para receber mais, como no caso de royalties do petróleo. Aí nós não somos paulistas e carioca, né? Nós temos a capacidade de produzir linhões que servem primeiro à indústria do Centro-Sul e depois, e por último, e mais caro, as nossas próprias indústrias. Né? A rigor, o estado do Pará não tem reserva para abrigar aqui grandes projetos consumidores de energia elétrica, mas São Paulo e Rio de Janeiro têm. Falar em pacto federativo na altura... Falar em pacto federativo nessa altura do campeonato é meio ilusório, né? Mauro, na verdade, para começar, nós nunca tivemos pacto federativo. Por pacto significa um ajuste consciente de duas partes que têm interesses conflitantes e, portanto, reconhece as suas diferenças. Nunca tivemos um pacto federativo. Nós tivemos um modelo federativo imposto, um arranjo, e praticado de cima para baixo, um arranjo federativo, como você bem disse, dominado pelos políticos do Centro-Sul. E nós precisamos rediscutir este modelo. A Constituição fala que a principal vocação da nossa República é combater as desigualdades sociais regionais, acabar, erradicar com a pobreza, né? Mas isto está vocacionado no momento em que a gente constata que os estados que são produtores de energia, que são produtores de matéria-prima, como é o nosso minério de ferro, né? Os estados são olhados por esta República como meros depósitos de reservas naturais estratégicas, mas a alocação de recursos que verticalizam essas matérias, seja a energia, seja os minérios, são alojados aonde? No Centro-Sul. Toda a logística de produção, de consumo, de exportação, a indústria que transforma esses produtos está no Centro-Sul, não está aqui. Né? Então, eu sempre defendo uma tese, e defendo neste livro, que a maior compensação que nós deveríamos ter era que uma parte da energia produzida pelos estados do Norte
ficasse em natura com os estados do norte, para que eles pudessem usar essa energia como incentivo para a produção e atração de novos investimentos. Este seria o nosso maior bem. O Estado do Pará poderia, se essa política fosse feita, dizer para o empresário dos Estados Unidos, ou do Japão, ou mesmo paulista, venha investir aqui que eu vou lhe dar energia de graça por 30 anos. Mas nós não temos essa disposição da riqueza que a gente produz, principal, que é a energia. E aí essa guerra por ICMS, ela é injusta, porque São Paulo tem uma capacidade de renunciar muito maior do que tem o Pará. Então, essa guerra pela alíquota do ICMS nos é francamente desfavorável. Agora, e se quando nós tivéssemos energia, Mauro, dessa forma, nós competiríamos com São Paulo, iríamos ultrapassar São Paulo certamente. E temos aí, quando se propõe recalcular a questão do Congresso, a representatividade no Congresso, baseado na população, aí a coisa para, né? O Pará continua aquém, nós teríamos direito a muito mais representantes no Congresso, mas esse novo cálculo não vem, não chega. Mauro, se esta medida passar, será o fim do nosso federalismo de vez e realmente marcará a opressão do Centro-Sul sobre, especialmente, o Norte. Porque essa forma que a nossa Constituição encontrou de uma votação proporcional visou equilibrar, e nem equilibra, é evidência, não equilibra, as relações de poder. Você imagina se São Paulo puder eleger proporcionalmente aos votos do país. O Pará, hoje que tem uma bancada que já é diminuta, cairá mais ainda. Cairia? Uma bancada enorme, cairia, porque, veja, se eu for considerar nesta proposta a população real de cada estado para eleger, sem essa mitigação da proporcionalidade, porque hoje nós temos um teto. Cada estado tem um mínimo de deputados federais e tem um máximo de deputados. Então, a eleição tem uma proporcionalidade, que faz São Paulo ter 70 deputados, 73, se não me engano, o Pará tem 17. Mas, se eu for considerar os eleitores totais de São Paulo, e sem limitação, São Paulo terá 150 deputados e o Pará reduzirá sua bancada à metade do que é hoje. Né? E isso significa mais desigualdade de poder, que se traduzirá em mais desigualdade de política na distribuição da oferta de políticas públicas. Doutor Jarbas, então, isso é uma ideia que nós temos que combater. Essa nossa discussão é a respeito da segunda edição de um livro que fala de colonialismo interno. E a outra obra fala de quê? A outra obra, Mauro, são artigos que eu fiz no ano de 2018, nos jornais. Uma coletânea. Uma coletânea de artigos que se chama Protagonismo Político e Descolonialidade. Então, eu trato temas como minério, como energia, como recurso das águas, reserva ambiental. Segmentou cada assunto. Segmentando cada assunto, transformando uma linguagem mais acessível, mais popular, tirando um pouco do juridiquês que todos nós padecemos com ele, né? Que está do nosso DNA, e traduzindo uma linguagem mais fácil, mais popular, temas complexos, como nós estamos tratando aqui, e tornando isso tentando massificar o conhecimento a todos da sociedade sobre os temas que realmente importam. São temas que eu trato nesse livro, que são temas que eu penso que fazem parte de uma pauta estratégica do Estado. Né? E quando eu falo aqui do Estado, também falo de uma pauta estratégica da sociedade paraense. Então, eu trato isso nesses artigos e resolvi condensá-los no livro para que isso torne também mais fácil o manuseio por parte de quem se interessa por esses temas que realmente fazem valer a pena a política. A política deve ser a mais nobre
e a mais fina e elevada arte. Doutor Jarbas, o lançamento... É que mostram a importância da política para a gente. O lançamento e a noite de autógrafo será nesta quinta-feira na Fox, não é isso? Sim, quinta-feira na Fox, a partir das 17 horas. Nós vamos lá obedecendo todas as regras de combate ao Covid, uso de máscaras, não pode ter aglomeração de mais de 50 pessoas, mas nós fizemos questão de fazer um lançamento presencial para revermos os amigos, para pelo menos tocá-los daquele cumprimento tão ruim, mas é o necessário, o necessário, e dar pelo menos um aceno aos amigos e, enfim, ter um ponto de encontro, né? O Covid tem nos roubado esta aproximação entre nós, que é tão necessária e é tão humana, esse contato. Então, eu resolvi, apesar do Covid, fazer um lançamento presencial e quero convidar todos os amigos para passarem lá conosco na Fox nesta quinta-feira. Doutor Jarbas, eu vou aproveitar essa nossa conversa para acabar com algumas curiosidades. Como é que o senhor está lidando essa questão de Covid no sistema prisional? Mauro, nós, graças a Deus, no Pará, não tivemos ainda nenhum preso vitimado por Covid. Nós somos o único estado que não tem preso vitimado por Covid. Nós temos um protocolo muito rigoroso desde o início dessa pandemia, né, que é uma situação que consome o mundo todo, particularmente o sistema prisional do Brasil tem sofrido bastante, mas aqui no Pará, até hoje, isso não quer dizer que não possa vir a acontecer, mas se vier a acontecer, nós temos clareza que nós estamos adotando os melhores procedimentos. Nosso protocolo, Mauro, tem sido reconhecido nacionalmente, inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça, como uma das boas práticas de controle do Covid nas cadeias. Então, a gente está fazendo aquilo que é possível. Nós não podemos evitar o Covid e temos que tentar mitigá-lo para que ele não vitime, não castigue mais ainda as pessoas. Como é que está o percentual de presos no Pará? Percentual proporcional às vagas? Mauro, olha só, nós avançamos muito nessa matéria, apesar da escassez de recursos, apesar do Covid ter diminuído o ritmo das obras, nós aqui no Pará vamos chegar, e esse é o objetivo, ao final do governo Helder, possivelmente como um estado que não terá déficit de vaga prisional. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, agora em dezembro, nós devemos chegar perto de 5.000 novas vagas dentro do sistema prisional paraense. E com isso, como nós recebemos ele perto de 10.000, nós vamos chegar a produzir a metade dessas vagas. E a partir das próprias estruturas prisionais que nós encontramos, barateando a obra com trabalho prisional, barateando as obras, reformando unidades prisionais que poderiam ser reformadas com menos recursos do que nós fazemos grandes investimentos em novas obras. Então, este conjunto de fatores tem nos levado a produzir tantas vagas e, com isso, diminuir o déficit de vaga prisional no estado do Pará. Então, eu espero que o governo Helder possa terminar com o déficit de vaga prisional no estado do Pará. Para você ter uma ideia, não sei se isso é uma ideia generalizada ou não, mas, veja, no sul e sudeste do Pará, hoje, nós temos mais vagas do que presos. Como também na região da Transamazônica, onde aconteceu o massacre lá de Altamira, nós temos naquela região mais vagas do que presos. E nós esperamos poder dizer também isso em breve, isso é uma realidade em Belém, é uma realidade em Santarém. Ainda não é, mas nós estamos trabalhando para que seja. Tá bem? Em nível de tecnologia, doutor Jarbas, como é que estão as nossas casas prisionais em nível de tecnologia? Mauro, nós adotamos agora a biometria, né? Estamos implementando biometria. As nossas casas prisionais estão recebendo câmeras de TV para que,
permitindo que haja um controle. Inclusive, hoje, os juízes, promotores têm feito, até pelo Covid, mas não só pelo Covid, inspeções virtuais, porque as nossas casas prisionais estão se tornando assim uma espécie de Big Brother, e também nós aumentamos o controle também de segurança, porque nós estamos implantando câmeras de leitura biométrica facial. Então, nós temos hoje o acesso de todo o sistema prisional, muito em breve, e quando eu falo muito em breve, estou falando de poucos meses, ele será totalmente digitalizado por leitura biométrica facial e também da digital, de quem entra, seja servidor, seja terceiro, seja visita, assim como também de todos os internos, né, que é uma questão muito importante para a segurança pública, que toda pessoa que ingressa no sistema prisional tenha a sua biometria dentro de um sistema de inteligência e de segurança estadual e nacional. É um sistema que nós usamos, que é o sistema EIPS, que é uma leitura que vai servir para a Interpol, ou seja, se pode ler a impressão digital, não só no Pará, não só no Brasil, mas em qualquer parte do mundo que esteja ligada pelo sistema da Interpol. Então, isso, para nós, é um grande avanço que nós vamos ter no sistema prisional do Estado do Pará, que é esse controle biométrico das digitais, de quem entra, de quem sai. Isso vai aumentar a segurança, não só interna, mas isso é uma grande contribuição para a segurança pública estadual. Também, do ponto de vista de quem usa a tornozeleira eletrônica, nós implantamos agora um centro integrado de monitoramento eletrônico, que é um centro também em que nós vamos operar uma outra matriz tecnológica de tornozeleiras com tecnologia de 4D, e serão tornozeleiras que vibram e emitem sinal luminoso e sonoro, embora o sinal sonoro tenha sido vetado pelo Conselho Nacional de Justiça. Espero que isso seja revisto, porque essa tecnologia existe não para constranger o cidadão que está com privação de liberdade, mas para salvaguardar a sociedade daquela pessoa que a própria lei e a justiça decidiram segregar a sua liberdade. Mas nós temos essa tecnologia e isso vai ser também Doutor Jarbas, importante para o controle da segurança pública como um todo. No sistema do Pará, quantas tornozeleiras eletrônicas estão hoje em circulação? Nós temos hoje 2.600 e nós agora, no convênio com o DP, o maior convênio feito pelos estados com o DP foi o nosso, nós vamos ter mais 5.000 tornozeleiras eletrônicas. Nós estamos confiando que a eficiência tecnológica do que nós estamos fazendo vai levar a uma expansão do uso de tornozeleira e uma diminuição das prisões. E isso significa o quê, Mauro? Um desencarceramento desnecessário pela ineficiência que ainda hoje existe na gestão das tornozeleiras eletrônicas. Para o ouvinte nos compreender, um preso custa hoje algo como R$ 2.100, R$ 2.200 no Pará. Uma tornozeleira eletrônica nos custa abaixo de R$ 200. Então, uma pessoa privada de liberdade que está tornozelada, ela custa 10 vezes menos do que uma que está encarcerada. E, verdade. Veja, se eu tenho um controle que eu estou me propondo a ter como Estado, de monitorar esta pessoa 24 horas por dia, de modo que quando ela descumpra qualquer medida restritiva da sua liberdade, eletronicamente ela seja, portanto, emita a sua tornozeleira um sinal eletrônico que vibre, que emita sinal sonoro, que emite sinal luminoso, que eu possa abordá-lo por telefone e também no centro integrado de monitoramento. Eu tenho uma equipe de captura, de recaptura, eu vou abordar essa pessoa e, com isso, eu vou inibir a criminalidade. Né? Nós temos que aumentar a nossa eficiência com relação a isso, a eficiência do controle e também a eficiência do gasto, porque a pessoa encarcerada custa 10 vezes mais do que a pessoa que está sendo monitorada. Então, nós preferimos investir no monitoramento
do que na construção de novas vagas prisionais. Doutor Jarbas Vasconcelos, eu desejo boa sorte nesse lançamento das obras. Parabéns pelo seu trabalho à frente dessa difícil missão e muito obrigado por essa entrevista. Muito obrigado, Mauro. Eu te agradeço e quero que você vá lá na Fox para fazer Estaremos lá. Tá bem? Ok. Um abraço. Grande abraço. Tchau. Abraço.